Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouco de algumas descrições das células sanguíneas. A descrição de uma célula sanguínea ela pode fornecer embasamento para saber se algo está normal ou não. E é claro também porque as células, didaticamente, elas têm características fixas. Então a descrição ela é importante quando eu não sei reconhecer que célula é aquela. Então, para que o profissional, o médico, para que ele saiba que célula é essa que eu estou falando, que eu estou descrevendo, eu tenho que relatar o que eu estou vendo, quais são as características dessa célula, como a gente está falando aqui do citoplasma ao núcleo. Então, bora lá. Então, o que é importante analisar? Como eu estava falando, a gente vai falar aí do citoplasma, do núcleo e outros elementos que eventualmente estejam presentes nessa minha célula que eu estou relatando, que eu estou descrevendo. E dos elementos citoplasma e núcleo, a gente sempre vai avaliar aí o tamanho, cor e a forma. E, claro, outra regra muito importante é que essa classificação ela ocorre sempre de fora para dentro da célula. Ou seja, eu vou analisar a minha célula sempre daqui de fora para o citoplasma, depois o núcleo. Aí a gente parte agora para o tamanho da célula, pessoal. Normalmente o termo utilizado a gente usa aí grande, médio ou pequeno porte, certo? Aí tem que ter algum treinamento para poder reconhecer o que é de médio, o que é de grande ou que é de pequeno porte uma célula. E claro, a gente pode falar também do formato dessa célula. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma célula regular. Ela não escapa a sua linha aqui do seu citoplasma. Então ela é uma célula regular. Mas a gente também poderia ter aqui células que fossem de formato irregular. Por exemplo, o que a gente pode dar são os neurônios, que também são células, elas não têm um formato bem definido. E claro, a gente pode usar a forma geométrica dessa célula também. Uma célula redonda, ovalada, enfim, podemos usar todos esses termos. E aqui a gente tem o que a gente chama de relação núcleo-citoplasma, que nada mais é o quão o núcleo ele é grande perto do seu citoplasma. Se ele consegue ocupar uma grande área do seu citoplasma ou não. Então, ó, a relação núcleo-citoplasma, quando o núcleo ele consegue ocupar uma boa parte do citoplasma, a gente fala que a relação núcleo-citoplasma está alta ou aumentada. E o contrário, é claro, quando o núcleo ele está aqui, ó, bem menor, ele não consegue ocupar a totalidade do citoplasma, como na célula anterior, a gente fala que a relação núcleo-citoplasma dele está diminuída ou baixa, como exemplo dessa célula aqui que é o mielócito. Só comparando as duas células aqui para a gente perceber, ó, essa célula aqui ela tem uma relação núcleo-citoplasma aumentada, porque consegue ocupar boa parte do citoplasma da célula, quase que não tem citoplasma. O contrário é o mielócito aqui que a gente falou, aqui é o eritroblasto basófilo, aqui é o mielócito, ele tem já uma boa quantidade de citoplasma, tudo bem, pessoal? Então é assim que funciona a relação núcleo-citoplasma de uma célula. O citoplasma, a gente, como tinha falado também, a gente pode classificar ele pela cor. Então a cor do citoplasma está relacionada diretamente aos corantes que são utilizados. Por exemplo, os mais comuns que a gente tem são citoplasmas basófilos, acidófilos. Também temos como classificar em grau o quanto basófilo ele é, como eu tomei aqui a relação da mesma célula, ó, a gente pode dizer que o citoplasma dessa célula é discretamente basófilo, ou podemos falar que o citoplasma é intensamente basófilo. Ainda tem outras classificações, como o citoplasma mais róseo, que alguns livros utilizam.
Mas para você que não sabe ou não se lembra, não precisa se preocupar que logo mais a gente vai fazer um outro vídeo aí com esses termos, o que significa questão de basofilia, cromatina, vacúolo, o que eles representam, fica ligado aí. E aqui a gente vai partir para outros elementos que são os grânulos, aliás, grânulos que também a gente vai falar um pouco depois melhor. Mas aqui, como é só uma descrição, como é que a gente vai fazer se encontrar grânulos nas células? A gente só vai citar essa questão de grânulo se houver a presença. Por exemplo, se eu não tiver a presença de grânulo, assim como não temos aqui nessa célula, eu não vou precisar falar ausência de grânulo, só vou falar deles se tiver presente. Assim também vale, pessoal, lá para os vacúolos, assim como os grânulos que a gente falou, só vai relatar se estiver presente. Presença de grânulo ou presença de vacúolos. E aqui vamos falar um pouco agora sobre o núcleo. O núcleo, pessoal, a gente também vai falar do formato dele. Assim como a gente falou anteriormente, a gente tem um formato regular, temos um núcleo aqui redondo e um formato aqui irregular de um monócito. O monócito é característico de ter assim esse núcleo irregular ou reniforme, em formato de rim ou feijão, como você preferir. Então a gente vai falar do formato do núcleo também. Esse núcleo, quanto à posição dele, a gente pode ter duas formas. Podemos ter um núcleo central ou um núcleo excêntrico, que são aqueles núcleos que não estão no centro, eles estão mais deslocados para o lado. Quando ele não está nem central e nem muito lateralizado, a gente pode falar que ele está levemente excêntrico ou levemente lateralizado. Esses termos também são normalmente utilizados para classificar aí a posição do núcleo da célula. Nos núcleos, pessoal, talvez uma das partes mais importantes é a questão aí da cromatina que a gente falou. A gente tem normalmente dois tipos de cromatina, que é a cromatina frouxa. Como eu disse, a gente vai ter um vídeo explicando melhor o que representa cada um, por que é dessa forma. Então, cromatina frouxa, essa aqui que é mais clara. E também temos a cromatina densa. Pelo próprio nome já se presume que é uma cromatina nuclear que já está mais compactada. E é claro, a gente pode ter os dois num mesmo núcleo, que é chamada de cromatina heterogênea, que é quando a gente tem as duas formas. A gente tem uma cromatina densa, perceba aqui essa parte mais azulada, mais azul escura, e também temos a cromatina frouxa, como se fossem rachaduras. Então temos a presença das duas. E como outros elementos, claro, também normalmente em células mais jovens, pessoal, temos aí os nucléolos. Se encontrados, a gente deve relatar que há evidência de nucléolo. Mas para que não reste dúvida sobre outros elementos que a gente colocou aqui, como é que a gente vai fazer? A gente pode colocar o grau, porque na contagem diferencial a gente conta 100 células, não é isso? Então, se eu achar grânulo, se eu achar vacúolo, se eu achar nucléolo, eu posso usar os termos aí. Em raras células foram encontradas grânulos, algumas células foram encontrados vacúolos, ou a maioria das células apresentaram nucléolos evidentes. É como se fosse realmente um grau. Então temos raras, poucas então, algumas como se fosse o grau médio aí de células, e também a gente tem na maioria, que claro vai ser a maior parte das células. É assim que a gente faz para esses elementos. E aqui, pessoal, só para que não restasse mais dúvidas, eu peguei uma célula, são blastos, então a gente já conhece que célula que é, mas vamos fingir que não, que eu não sei que célula é essa, e a gente está passando para o responsável médico a descrição dessa célula, para que ele identifique. E é claro, se eu tiver alguma dúvida também, eu não vou falar que é um blasto, então eu vou descrever também da mesma forma. Então, ó, como a diferencial a gente faz a contagem de 100, a gente inicia dessa forma. Foram encontradas, aqui eu usei o exemplo de 10% de células atípicas. Atípica quer dizer que não são típicas, eu não conheço, eu não sei que célula é essa. Então, é uma célula redonda de grande porte.
percebe-se que é uma célula grande. Relação núcleo-citoplasma aumentada. Essa célula aqui, praticamente o núcleo toma ela. Citoplasma escasso. Então, falei novamente aqui que o citoplasma é pouco, levemente basofílico. A cor dela aqui é basofílico, levemente basofílico. Como eu falei, a gente vai falar um pouco dessa questão aí de basofílico, acidófilo, enfim, a coloração aí desses corantes que são utilizados na hematologia. Também falamos aqui, seguindo a ordem, núcleo, então, redondo. Outra coisa que já ia fugindo, como eu tinha dito, ó, não tem o grânulo, não tem o vacúolo, eu não preciso falar então que eles não estão presentes. E continuando, núcleo redondo, levemente excêntrico, porque está um pouco lateralizado aqui, dicromatina frouxa, que é essa coloração aqui mais clara. Nucléolos evidentes por fim, porque está claramente aqui perceptível a presença dos nucléolos dessa célula. Então, pessoal, aqui eu forneci informação suficiente para que o responsável médico possa identificar que célula é essa, já que eu não consegui falar qual é ela diretamente. Tudo bem? Então, finalizamos mais um vídeo, espero que tenha ajudado. Obrigado a você que viu o vídeo até o final. As referências utilizadas aqui, pessoal, foi esse atlas aqui de hematologia do Raimundo Antônio Gomes Oliveira. E esse material foi revisado pelo meu amigo Thiago Juan Alcântara, que é biomédico, tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado. Dê um like aí para ajudar, para dar uma força, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí para geral.